A gente sempre tem contado aqui com a boa vontade, disponibilidade do INSS, tirando as dúvidas, porque é bem complexa, né? Essa legislação é bem complexa. Aliás, ano passado, nós tivemos aí uma mudança nessa questão da pensão por morte. Mas antes de falar, de abordar sobre essa mudança, eu queria que você explicasse o que é a pensão por morte. Às vezes a gente fala de um assunto, a pensão por morte, acha que entende, mas de fato não entende. Explica para nós. Isso, e assim, é muito importante, né, para a gente do programa estar aqui, porque a gente não gosta de falar de morte, né? Mas é importante demais a gente saber como que acessa para, inclusive, tomar certos procedimentos em antecipação para a gente depois conseguir acessar o benefício. Então, assim, em primeiro lugar, o INSS funciona com as categorias de segurado e dependente. E aí a gente tem os benefícios que são pagos para os segurados e os benefícios que são pagos para os dependentes. E a pensão por morte é um benefício que é pago para o dependente do segurado que faleceu. Né? Então, a gente tem esses requisitos para acessar a pensão por morte, tem tanto para o segurado, que é a pessoa que está lá contribuindo, pagando a previdência, quanto para o dependente. E a pensão por morte, ela exige que quem faleceu seja segurado, ou seja, que ela esteja vinculada à previdência na data do óbito, e exige que o dependente seja enquadrado nessa categoria de dependente. Aí a gente vai falar da categoria dos dependentes. Nós temos tipo uma hierarquia, né? uma ordem de prioridade na classe dos dependentes. E a gente vai falar hoje da primeira classe. E aí, na primeira classe de dependentes, nós temos marido, esposa, companheiro, companheira, inclusive do mesmo homoafetivo, e nós temos os filhos. Aí, quando a gente fala de filhos, a gente está falando dos menores de 21 anos, não emancipados, e a gente está falando também dos maiores de 21, se eles forem inválidos ou tiverem alguma deficiência grave, mental ou intelectual. Essa é a categoria dos dependentes que a gente chama de preferenciais. Aí o que acontece? A legislação ela já previa uma equiparação do enteado e do menor sob tutela. Ela já previa que essas duas figuras eram equiparados ao filho. E a alteração recente que a gente teve com a Lei 15.108 do ano passado foi expandir essa equiparação ao menor sob guarda judicial. Então, é uma inclusão. Na verdade, já houve outros momentos da história que o menor sob guarda estava incluído. E agora veio recuperar, né? E a gente sabe que é uma situação muito presente na nossa sociedade. Às vezes, uma avó que está cuidando do filho, do neto, né? Uma avó que está cuidando do neto, ou uma irmã. Então, a gente sabe que tem esse contexto em que os netos ou sobrinhos estão sob guarda que não são dos pais. E essa inclusão veio prever esse direito, né, a benefícios previdenciários também para o menor sob guarda judicial. Então, o que é muito importante a gente saber? Que, às vezes, assim, a gente está cuidando de alguém, uma avó está cuidando do neto, ou uma irmã está cuidando do sobrinho, e fica cuidando a vida inteira como se fosse filho, mas a gente precisa regularizar essa situação. Então, ou precisa de ter a tutela, ou precisa ter a guarda judicial. Formalizado isso. Formalizado. Esse é um primeiro requisito importante, que às vezes a gente deixa, né, assim, faz na boa vontade e do jeito que a vida corre, mas tem esses procedimentos que depois a Previdência pede.